Então, pessoal, quando eu realizo um teste de hipótese e quero testar a igualdade ou a diferença entre os parâmetros de uma amostragem, eu posso ter a decisão correta de rejeitar ou de não rejeitar a hipótese de igualdade, mas eu posso cometer um erro do tipo 1, onde eu tenho uma falsa rejeição, e o erro do tipo 2, onde eu tenho uma falsa aceitação. A probabilidade de eu ter uma falsa aceitação, uma falsa rejeição, é igual ao nível de confiança do teste. Então, o que acontece é que eu posso criar uma hipótese, que é uma hipótese nula de igualdade, ou uma hipótese alternativa de diferente, maior ou menor. Posso calcular o valor de Z e posso estabelecer uma relação do Z calculado com o Z tabelado. Se eles forem maiores, rejeita-se H0. A hipótese alternativa, ela é verdadeira. Se o valor de Z calculado é menor do que o Z tabelado, aceita-se H0. Valores das médias são iguais. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos fixar isso na forma de exemplos. Então, a partir de pesquisas de campo e coleta de amostras, avaliou-se que a produtividade média de algumas fazendas de café foi de 13 sacas por hectare. Então, numa determinada região, várias fazendas foram avaliadas e viu que a média de produção era 13 sacas por hectare. No entanto, um produtor afirma que a produtividade na sua fazenda é de 15 sacos por hectare. Então, a hipótese nula é que a média ela é igual a 15 e a hipótese alternativa é que ela é diferente de 15. Eu posso fazer um teste, então, que a minha média ela é simplesmente diferente. E aí eu vou calcular com o nível de significância se ela é ou não aceita a minha hipótese alternativa. Ou eu posso calcular a aceitabilidade em relação ao fato dela ser menor ou dela ser maior. São os testes, então, monocaudais. Então, para realizar um teste assim, a primeira coisa é identificar as hipóteses nula e alternativa. A hipótese alternativa, ela vai ter que ser definida se ela é monocaudal ou bicaudal. Vou identificar o tipo de distribuição. Se ela for normal, vou prosseguir com o teste de hipótese. Vou observar o nível de significância. Se eu estiver falando de um nível de significância de 5%, significa que eu tenho uma área aqui de 2,5% dos dados para cá e 2,5% dos dados para cá. E o meu Z tabelado é igual a 1,96. Então, eu tenho menos 1,96 e mais 1,96. Região crítica de rejeição de H0, região de aceitação da hipótese H0. Vou calcular o meu valor de Z e vou verificar se o meu Z ele é maior do que 1,96 ou menor do que menos 1,96. E aí ele estará na região crítica de rejeição da hipótese H0. Se ele estiver no intervalo de menos 1,96 a 1,96,
ele está dentro da região de aceitação. Então, as médias não são diferentes, as médias são iguais. Bom, vamos ver um exemplo 2. Por que no exemplo 1 eu não consigo fazer o cálculo? No exemplo 1 eu não consigo fazer o cálculo porque eu não tenho o valor do desvio padrão, nem o número de amostras que o produtor aqui utilizou para definir que a média dele é de 15 sacas por hectare. Então, para calcular o valor de Z, eu preciso dos valores da média observada e da média a ser testada. Preciso do desvio padrão e do número amostral. E nesse teste, nesse enunciado, nesse exemplo, não tem o desvio padrão nem o número amostral. Então, eu só consigo criar uma possibilidade do teste, mas não consigo realizar o teste. Mas vamos agora ao exemplo 2. No exemplo 2 eu consigo fazer. Olha lá. A resistência à tração do aço inoxidável produzido em uma usina permanecia estável, com uma resistência média de 72 kg por milímetro quadrado e um desvio padrão de 2 kg por milímetro quadrado. Recentemente, a máquina foi ajustada. A fim de determinar o efeito do ajuste, foram feitas 10 amostragens. E essas amostragens mostraram valores de tração iguais a 76,2, 78,3 e assim por diante. Presumindo que o desvio padrão seja o mesmo do desvio padrão antes do ajuste, podemos concluir que o ajuste mudou a resistência à tração do aço? Para isso, adote um nível de significância de 5%. Então, esse exercício é um exercício clássico, né? Onde eu tenho a informação da média observada, do desvio padrão observado, tenho os dados da nova amostragem, tenho o número de amostras da nova amostragem e tenho o nível de significância a ser testado. Bom, o primeiro passo, então, é sempre definir qual é a minha hipótese. Na maior parte das vezes, o teste que a gente faz é o teste bicaudal. Então, a gente só quer saber se a hipótese ela é igual ou diferente, né? Porque a gente já sabe, a gente pode calcular qual é o valor do parâmetro, no caso aqui é a média, com base nos dados amostrados. Então, a gente pode saber que é diferente. Se for diferente, a gente olha para o valor e vai ver se ele é maior ou menor. Então, não precisa fazer um teste unicaudal ou unicaudal para maior ou para menor. Basta a gente fazer um teste para saber se é diferente ou não. Então, a hipótese que eu vou criar é a média de resistência, ela continua igual a 72 ou a média ficou diferente de 72. Os testes mostraram que a média ficou em 75. Então, se eu pegar aqui, ó, esses valores e calcular uma média, eu vou ter um valor igual a 75. Se tem calculadora para resolver isso? Não, a gente precisa de fazer isso. Bom, na verdade, eu não sei se a calculadora consegue fazer esse teste e já te dá o valor de rejeita ou não rejeita. Eu sei que os programas estatísticos, se eu seleciono os dados, eu posso aplicar um teste de hipótese e ele vai me dizer se rejeita ou não rejeita, com o nível de significância. Isso dá para fazer no programa estatístico. Tá?
Agora, a calculadora, eu não sei se a gente consegue fazer isso. No Excel, tem que ver. Para te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que o Excel não consegue fazer. Eu preciso de um programa mais elaborado para fazer isso. Tá? No Excel, eu consigo apenas montar as tabelas e fazer esses cálculos. Né? E aí, consultar a tabela de Z e fazer essa avaliação. Nos outros programas estatísticos, eu acho que dá para fazer, mas eu também não tenho certeza. Eu tenho que dar uma conferida. Porque é uma coisa tão simples de fazer na mão e que é um teste que muitas vezes não é muito utilizado no dia a dia, porque se utiliza mais é o teste T, que é o teste de médias, que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente utiliza mais esse teste de média. A gente já pula direto para o teste de média. Não testa se a hipótese é igual ou diferente. A gente já quer saber se ela é diferente e qual o grau de significância dessa diferença. Então, a gente faz um caminho inverso. Aqui eu quero saber se é diferente no grau de significância de 5%. No teste T, eu quero saber o quanto é diferente até que nível de significância. Eu posso ter diferença até nível de significância de 0,1%. Aí eu uso um teste de média, teste T. Mas o Excel eu acho que não faz. Então vamos lá. Calcular a estatística do teste. Sendo o X, então, que é a média da minha amostra, das 10 amostras que eu coletei, deu 75, e o desvio padrão, considerando o mesmo desvio padrão anterior, que foi o que o exercício disse, o meu Z calculado vai ser a média amostrada menos a média observada. 75 menos 12, 72. Sobre o desvio padrão dividido pela raiz de N. 2 dividido por raiz de 10. Isso vai me dar um Z de 4,74. Isso significa, o valor de Z significa que a amostra retirada aleatoriamente da produção está 4,74 desvios padrões da média 72. Então, se eu pegar uma amostra aleatória, 4 vezes 2, 8, 14 vai 1, 8, 9, 9,4. Esse valor, ele está entre 72 menos 9,4 ou 72 mais 9,4. Ele é menor do que 72 menos 9,4 ou maior do que 72 mais 9,4. Ou seja, esse valor ele está nos extremos da minha distribuição. Então, aqui é minha média, e aqui seria a minha média mais 4,74 desvios padrões. Aqui é minha média, aqui seria minha média menos 4,74 de desvio padrão. Se o nível de significância ele é de 5%, a tabela me diz que o Z é igual a 1,96. Então, aqui eu tenho 1,96 positivo e aqui eu tenho menos 1,96. Como o meu Z calculado deu 4,74, significa que a média de resistência era 72, agora ela passou a 75, e 75 é diferente de 72. Com 95% de confiança de que 75 é diferente de 72. Com apenas 5% de possibilidade de 75 ser igual a 72. Então, esse nível de confiança é um nível alto. 95% de possibilidade de 75 ser diferente de 72. Então, eu tenho 95% de
probabilidade de que a tração do aço mudou. Porque eu estou rejeitando a minha hipótese de que a média 75 é igual a 72. Na verdade, ela é diferente. Então, os testes de hipótese são para observar a diferença entre as médias, ou entre parâmetros que estiverem sendo comparados. A gente usa aqui, no caso, a média, porque o valor médio da distribuição normal é o valor central da distribuição. Vamos a um outro exemplo. Né? Um processo deveria produzir macas com 0,85 metros de altura. O engenheiro desconfiou que as macas estavam sendo produzidas com alturas diferentes do especificado. Aí ele selecionou 8 amostras de maca. E essas 8 amostras indicaram uma média de 0,87. Sabendo que o desvio padrão é de 0,010, teste a hipótese do engenheiro usando o nível de significância de 0,05 ou 5%. Então, a hipótese do engenheiro é que a altura média das macas que estão sendo produzidas está diferente da média que deveria ser produzida, que é 85. Então, o primeiro passo desse teste é definir as hipóteses. A hipótese é que a média é igual a 0,85, que é a média, que é a altura que deveria ser produzida. E a hipótese alternativa é que essa média é diferente, que 0,87 é diferente de 0,85. O desvio padrão é 0,01. Então, eu vou calcular a estatística do teste, o valor de Z. O Z é a média observada, 0,87, menos a média da distribuição, que é 0,85. Dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz do número de amostras, que é 8. Então, achei que um valor de Z igual a 5,66. Isso significa que o meu valor médio está 5,66 desvios padrões acima da média 0,85. Se eu definir o intervalo de 5%, vai de menos 1,96 a mais 1,96. O Z calculado é de 5,56. Está bem distante aqui. Ó. Significa que 0,87 é diferente de 0,85. Então, vou rejeitar a hipótese H0 e a maca mudou a sua altura. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. O exercício está me dizendo que há uma linha de produção de macas. Essas macas têm uma altura média de produção de 0,85 metros. Só que o engenheiro começou a observar que as macas estavam saindo um pouco mais altas que o padrão. Aí ele selecionou 8 macas de forma aleatória. E viu que a média dessas 8 macas é de 0,87. Aí ele quer saber se essa produção ela está com uma nova média diferente da média anterior, da média tradicional da linha de produção. Se alguma alteração no processo elevou a média das alturas da maca.
Para isso, ele tem o desvio padrão de 0,01 e ele quer testar essa hipótese de diferença com nível de significância de 5%. Então, para constatar a teoria do engenheiro, a gente cria duas hipóteses. A hipótese de nulidade, que é a média observada nas 8 amostras é igual a 0,85, e que a hipótese alternativa é que a média observada é diferente de 0,85. Para isso, eu vou calcular, então, o Z, que é a estatística do teste. A média observada é 0,87, menos a média da linha de produção, que era 0,85, sobre o desvio padrão dividido pela raiz de N, que é igual a 8. 8 é o número de amostras que o engenheiro coletou, N. Fazendo essas contas, eu acho 5,66. Significa que a média de 0,87 é 5,86 desvios padrões maior do que 0,85. E aí o que acontece é que o meu Z calculado, então, ficou maior do que o Z tabelado. Porque a tabela de 5% me dá um Z de 1,96. 5,66 é maior do que 1,96, eu vou rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias. Então, 0,87 é diferente de 0,85 com 95% de confiança. Em apenas 5% de possibilidade de que 0,87 seja igual a 0,85. Ou seja, de cada 100 macas produzidas, apenas 5 terão uma média igual a 0,85. As outras 95 terão um valor médio de 0,87. Que é diferente de 0,85. Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Bom, testem esse exemplo 3 em casa. E aí, na próxima aula, a gente discute. Tá bom? Na próxima segunda-feira. Tudo bem, pessoal? Tá aqui, ele já está com o exercício aqui, ó, com a resolução. E aí vocês testam lá e depois olhem a resolução e vejam o valor que vocês obtiveram. Beleza? Professor, esse slide já está postado. Essa semana eu estarei disponibilizando para vocês a avaliação pontual, tá? Deverá ser entregue até o dia 30 de junho. Então, fiquem atentos ao portal, porque vocês têm essa avaliação processual para me entregar até a segunda, e a avaliação pontual vocês terão até o dia 30 para me entregar. Com relação aos slides, se eles já estão postados, eles ainda não foram postados. Eu vou postar agora à noite, ou amanhã de manhã no máximo. Beleza? Então, um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima segunda-feira. Valeu por hoje, tá bom?